Aula inaugural de Monte Alverne, proferida em agosto de 1813, apresentada pelo Frei Roberto Bellarmino Lopes em sua Biografia de Monte Alverne. Frei Francisco de Monte Alverne foi eleito professor de filosofia na congregação capitular realizada no Rio de Janeiro, a 24 de abril de 1813. De agora em diante, pesar-lhe-á sobre os ombros a inteira responsabilidade do ensino. Moço de 29 anos, recebia a enorme incumbência de manter, no mesmo brilho dos antepassados, uma cadeira de tamanha importância como era a que vinha de receber. Chegamos a ter conhecimento, por uma cópia da aula inaugural, do início do novo encargo na segunda metade daquele ano, em agosto. O jovem professor não podia deixar de sentir-se impressionado com a grave distinção recebida em tão verdes anos. Assim iniciou: nenhuma circunstância de minha vida, muito nobre e respeitável congresso, nenhuma circunstância de minha vida, além desta em que sou constituído, imprimiu em minha alma impressões mais delicadas. Quando eu apareço, revestido com o caráter do magistério, diante daqueles mesmos que há poucos dias me chamava seu discípulo, destinado para instruir nos conhecimentos filosóficos. Depois de apresentar e introduzir o assunto da aula, prólogo, onde o novato não consegue esconder suas preocupações, Monte Alverne entra em cheio nos princípios filosóficos e que outros não eram, senão os aprendidos naqueles mesmos bancos, o empirismo inglês, de Locke, chegado naturalmente ao Brasil por vias francesas. Escutemos como fala Monte Alverne. O homem não existe, não obra, não pensa, senão por suas sensações. Elas são para ele a origem e o móvel de tudo. Ele as separa, recebendo-as. Ele reúne a si ideias que ele tem guardadas. Compõe juízos pelas comparações que ele tem feito. Estende esses juízos ou ratifica, considerando estes objetos com mais atenção ou inteligência. É por isso que ele chega das ideias individuais às ideias gerais, das primeiras relações recebidas à lição dos resultados mais afastados. Que ele avança por todos os conhecimentos por meios que abreviam o estudo. Que ele ordena os que tem adquirido de maneira que os possa abraçar com uma vista ao mesmo tempo muito vasta e muito clara. Enfim, que de um ser todo físico, como os outros animais, ele vem a ser um ente moral, que reina sobre a natureza, pela energia dos seus sentimentos e elevação dos seus pensamentos. Contudo, há na natureza uma multidão de objetos que escapam aos nossos sentidos, ou em toda a sua extensão, ou em suas partes. Nossos conhecimentos seriam bem limitados se não pudéssemos estender sobre eles nossa atenção e nossas observações. Aqui, este dom que temos recebido de penetrar, de alguma sorte, no interior das coisas, pelo exame detalhado de suas partes, vem em nosso socorro. Decompondo os objetos, nós percebemos que por toda parte, em que os efeitos são os mesmos, as causas são iguais. Esta observação nos guia para julgar das coisas que nós não podemos analisar com uma inteira exatidão. Não podendo estudá-las bem em sua natureza, nós as comparamos com aquelas que conhecemos melhor, e nós concluímos de umas às outras pela analogia. Esta operação de nosso espírito menos direta, menos natural,
de alguma sorte, é também menos perigosa. Nós devemos temer sem cessar, pensar além da medida das relações da coisa conhecida à desconhecida. Nós arriscamos, a cada instante, supor numa o que não existe na outra. Com uma grande circunspecção no uso da analogia e uma inteira retidão no da análise, nós nos poderíamos garantir do erro. Desgraçadamente, esta circunspecção e esta exatidão são muito grandes perfeições para nossos espíritos, sempre vizinhos ao erro, pela influência de nossas paixões e pelos limites de nossas faculdades. Mas ainda nos é dado reconhecer nossos erros, marcar as causas e procurar os meios de os evitar. Nós devemos, pois, sem cessar, chamar a experiência em nosso socorro e aproveitá-la. Todo o emprego de nossa inteligência se reduz a estas 3 operações. Elas firmam todos os nossos meios de abraçar a natureza nas nossas contemplações, de as submeter às nossas necessidades, a nossos desejos, e de pulsar tão longe a potência de um ser que nasce tão fraco e vive tão pouco. Estatuídos os 3 princípios do conhecimento humano, a análise, a analogia, a experiência, passa Monte Alverne a aplicá-los às diversas ciências filosóficas e a historiar o caminho percorrido pela inteligência humana nos campos da filosofia. Chega a Platão e Aristóteles e diz: todas estas confusas noções que eles haviam estabelecido e não serviam mais que a alimentar este furor com que os homens disputavam sobre objetos sagrados, e deram nascimento à escolástica, que tudo tem alterado nas coisas divinas e tudo tem retardado nas ciências humanas. Para obviar a este mal, Descartes apareceu e a revolução necessária chegou. Reconhece, porém, o jovem e entusiasta professor que também Descartes veio a cair em erro. Contente de ver e pensar por si só, ele cuidou menos em observar os fenômenos da natureza do que em adivinhar as causas. É o momento histórico de surgirem aqueles 2 homens que dividiram entre si os domínios, em que Descartes edificara com tanta grandeza como pouca solidez. Estes 2 homens são Newton e Locke. As 2 páginas do escrito desenvolvem um paralelo entre a filosofia antiga e a nova, e demonstra, é óbvio, a superioridade desta sobre aquela. No final, o orador tem que aparecer em rasgos retóricos cheios de imagens gigantescas. Revela o trilho que irá percorrer, os segredos da natureza a descobrir juntos, mestre e alunos, e termina desta forma: eu não ouso, depois disso, meus amados companheiros, eu não ouso exortar-vos a seguir vossa carreira com constância, porque sou testemunha de vossos transportes, porque tenho observado de perto os desejos de adiantamento em que se abrasam vossos corações, porque sei que estáis persuadidos da necessidade de vos instruir e que contais obter os recursos de que necessitais. Eu faço ao Eterno os votos os mais ardentes por vossas prosperidades literárias, pelas vantagens de nossa província, que eu contemplo como instrumento de sua grandeza, pela glória da religião, de quem deveis ser os defensores, e da pátria, que espera contemplar-vos entre os melhores cidadãos. Vê-se, da longa citação, necessária, aliás, em que princípios se alimentava a filosofia de Monte Alverne e a do seu tempo. Este entusiasmo, no entanto, pelo empirista inglês, há de cedo arrefecer-se e ele o trocará
pelo espiritualismo de Cousin. O ano letivo de 1813 começou sob a regência dos estudos de Frei Inácio de Santa Justina, que voltou de Taubaté para São Paulo. Foram, diante dele, lidas aquelas palavras cheias de emoção, há pouco citadas, por estar Monte Alverne diante do mestre. Os colegiais eram em número de 11, 4 sacerdotes e 7 coristas. Neste cargo de professor de filosofia, permaneceu Monte Alverne até a congregação intermédia de 20 de abril de 1816, que o nomeou Lente de Prima.